Boa madrugada, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com Na Madrugada e a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito interessante chamada voto, né? Sobre o voto de Deus aí, voto dos servos de Deus, né? Primeiro, o que é voto? Voto, ele é diferente do jejum, ok? O jejum é feito para mortificar a carne. E existem vários tipos de jejuns. Existem pessoas que acreditam que o jejum é só abstinência de alimentos. Mas, por exemplo, Daniel, ele fez jejum de 21 dias, no qual ele comia só frutas e legumes. Ele não comia outras coisas. Então, ele jejuou por 21 dias aí. Existem também os jejuns que são a abstinência completa de alimento, onde as pessoas passam um tempo sem se alimentar. Então, as pessoas fazem diversos tipos de jejuns. Mas para que é o jejum? O jejum é para mortificar a carne. Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto se preparando espiritualmente, por isso ele jejuou durante 40 dias. Quando ele sai do deserto, quer dizer, antes dele sair do deserto, na verdade, ele já é tentado ali, tentado para ser aprovado. Mas a gente não vai falar sobre jejum, a gente vai falar sobre voto. O que é voto? Voto é um trato com Deus, né? Existem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, fazem voto, votam coisas a Deus. Benihim, no livro Bom Dia, Espírito Santo, ele fala a respeito de uma situação que ele viveu, onde ele estava passando por uma dificuldade muito grande e ele precisava sair daquela terra e ele não estava conseguindo sair, o pai dele não estava conseguindo sair de lá. E aí Benihim faz um voto. Ele fala com o Senhor que se o Senhor o ajudasse a sair daquele lugar, o permitisse sair daquele lugar, ele entregaria no templo, né, na casa de Deus aí, o maior pote que ele encontrasse de azeite, né? Então Benihim vota isso com Deus. E ele consegue sair de lá e ele cumpre aquele voto, mas Benihim ele não conhecia verdadeiramente a Deus, né? A Jesus Cristo. Ele já tinha tido alguns encontros com Jesus Cristo, mas ele não caminhava no caminho do Senhor ainda, quando ele faz esse voto. E aí ele faz o voto, ele conversa com Deus e ele entrega o óleo de oliva na igreja, né? O maior óleo de oliva que ele consegue achar. Ele relata assim no livro dele: orei da seguinte forma: se o Senhor nos tirar daqui, eu lhe oferecerei o maior frasco de óleo de oliva que puder encontrar. E ainda acrescentei: quando chegarmos a Toronto, eu o levarei à igreja e oferecerei ao Senhor em ação de graças, em agradecimento pelo livramento que o Senhor nos deu. Então ele vota aí a Deus. Na Bíblia, quem mais faz isso? Quem mais vota? Ana. Ana, ela tá num momento desesperado da vida dela. Por quê? Porque ela não pode ter filhos, numa época onde a mulher era praticamente obrigada a ter filhos ou ela era amaldiçoada. Apesar de Ana ter um marido muito compreensivo, que a amava, independente dela ter filhos ou não, Ana sofria com isso dia e noite, a ponto do profeta achar, o sacerdote achar que ela estava embriagada, de tanto que ela orava, pedindo ao Senhor um filho. E Ana faz um voto com o Senhor. Ela diz que se o Senhor der a ela um filho, que ela vai entregá-lo ao Senhor. Então, Ana vota ao Senhor também. E a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia, vários tipos de voto. Se a gente voltar lá em Gênesis 28, 20 a 22, fala sobre Jacó. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, e em
que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concedestes, certamente eu te darei dízimo, né? Que é algo, inclusive, que ele não poderia votar, porque o dízimo é uma obrigação nossa. A gente entrega, a gente devolve 10% de tudo aquilo que o Senhor nos concede por amor, nos sustenta por amor, então nós devolvemos. Mas também dízimo é um outro assunto que a gente conversa depois. Mas ele vota. O que que Jacó está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor for à minha frente, se o Senhor me abençoar nessa empreitada, o Senhor vai ser o meu Deus e eu serei o teu servo. Né? Então ele está barganhando aí com Deus uma vitória. Lá em Levíticos 27, 2 a 8, a gente vê algo parecido. Vamos lá em Levíticos 27, 2 a 8, que fala assim, ó. Votos particulares e avaliação deles. Que votos são esses? É o Senhor ensinando a Moisés, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés, quem está falando? O Senhor Deus a Moisés a respeito dos votos. Ele diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. E se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até 70, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de um mês de 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Nossa, como a gente valia menos, hein? Mas também ficava mais barato para pagar. De 60 anos para cima, se for homem, a sua avaliação será de 15 ciclos. Se mulher, será 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este avalie segundo o que permite as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Então, aí Deus falando como seriam feitos os votos, né? E nenhum deles é de holocausto, né? O Senhor está falando sobre votos de trabalho, né? De serviço, de escravidão até. E ele não está falando só de voto para Deus, ele está falando, nesse caso aqui, voto homem com homem, por exemplo. Eu votei que o meu filho vai trabalhar 30 anos para você. Como aconteceu com Jacó? Se você trabalhar 7 anos, eu te dou minha filha, entendeu? Em casamento. Então, esse tipo de voto que o Senhor está falando aqui. Mas que me faz lembrar um voto, inclusive, que o Senhor não aceita, um voto que o Senhor fica muito triste, mas que infelizmente aconteceu, que é o voto aí de Jefité. Quem lembra aí de Jefité, lá em Juízes, fala o seguinte, deixa eu ver se é Juízes mesmo, se eu tô confundindo, é Juízes. O voto de Jefité que fala, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, Juízes 11, 29 a 31. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, Gileade e Mispa de Gileade, e passou contra os filhos de Amon. Fez então Jefité um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos,
quem primeiro sair à minha porta, à porta da minha casa, sair ao meu encontro, quando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei. Olha só, quando ele fala, esse será do Senhor e eu o oferecerei, pode estar dentro aí do padrão de Levíticos 27, certo? Quando ele fala sobre oferecer para trabalho, para esse tipo de sacrifício. E muita gente acredita que quando a filha de Jefité saiu, ele não ofereceu ela em holocausto, ofereceu nesse tipo de sacrifício. No entanto, a Bíblia fala lá no 31, ok? Juízes 11, 31, ele fala: quem primeiro saiu da porta da minha casa sairá ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ele diz holocausto. Holocausto é morte. Então, assim, algumas pessoas acreditam diferente, mas a Bíblia diz holocausto, ok? E ele vota para ter a vitória e dá o azar aí de ser sua filha, de sair. E ele precisa sacrificar sua filha para cumprir o voto, porque a palavra de Deus diz que é melhor que você não vote, mas se votar, cumpra o voto, né? Então eu acredito que se ele tivesse pedido perdão a Deus, que o Senhor teria o perdoado e ele não precisaria fazer nada disso. Mas enfim, Atos 18, 18, vamos lá, fala assim: Paulo, Novo Testamento, olha que importante. Ele fala, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim se despedindo dos seus irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tomara voto. Então, ele fez um voto aí com o Senhor. Quem conhece a história de Atos sabe que Paulo está voltando aí para Roma, porque o Senhor diz para ele que convém que ele vá para Roma, que ele seja preso, que ele seja, né, para que ele possa continuar o projeto de Deus lá em Roma, falando da palavra do Senhor. Então, por isso que ele é levado para lá, por isso que ele está indo para esse caminho, né? Mas Paulo, ele se coloca diante do Senhor e ele vota ao Senhor, sabendo que ele vai passar por essa situação aí. Então, o 20 fala assim: rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para os outros. E embarcando partiu para Éfeso. Chegando em Cesareia, desembarcou, subindo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os seus discípulos. Então, ele passou de cidade em cidade aí, confirmando os discípulos que ele havia deixado, porque ele sabia o que viria a acontecer com ele. Mas olha que interessante, ele vota a Deus, mas olha o que ele diz: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E ele raspa a cabeça, fazendo um voto aí para o Senhor o abençoar nesse retorno, caso o Senhor queira. Mas ele não diz, vai ter que me trazer de volta. Não, ele diz, se o Senhor quiser. Atos 21, 23 também fala o seguinte. Vamos lá. 21, 23 fala, faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós 4 homens que voluntariamente
aceitaram o voto, né? Paulo em Cesareia, olha só, ele está contando quando ele chega lá em Jerusalém. E aí, quando ele chega em Jerusalém, eles já sabem a questão de que a salvação não é só para o povo de Israel, mas sim para os gentios. Então ele começa a saudar as pessoas e conta minuciosamente o que Deus havia feito na vida dos gentios por ministério, né, para a salvação. E aí ele está contando isso e as pessoas estão ouvindo ele e aí ele diz, né, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios e apostatarem de Moisés, e dize-lhes que não devem circuncidar o filho nem andar segundo os costumes da lei. E não era verdade. O que Paulo dizia era que não precisava circuncidar, porque a nova aliança já tinha sido feita, né? Mas sobre a lei, ele diz que Jesus Cristo fala assim, que ele não veio para destruir a lei, mas sim para que a lei fosse cumprida. Então, Paulo não dizia da lei. E aí ele fala, o que se há de fazer, pois? Certamente saberão da sua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, toma-os, purifica-te com eles e faze depressa. Não. E faze a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão que todos que não é verdade o que se diz a seu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, ele faz esse voto aí para que as pessoas saibam que o que estão dizendo sobre ele não é verdade, mas que ele também cumpre a lei, que ele busca cumprir a lei, né? E não que ele está dizendo que não é para se cumprir a lei. Então, ele faz também esse voto aí com o Senhor. Então, a gente viu aqui na palavra de Deus a respeito dos votos, a respeito do que existiram vários votos na palavra. Se você pegar também lá em 2 Reis 14, ele fala sobre o que é esse voto também. E tem vários versículos, como eu te falei, né? Mas o voto, ele, o que eu queria posicionar é que o voto, ele é diferente do jejum, né? É como quando você, como a Ana, né, que pediu a Deus uma bênção e votou alguma coisa. Existem votos como o voto de Jefté, que, como eu falei, na minha visão, pelo que eu conheço, o Deus a qual eu sirvo, é um voto que não é aceito, né? E que o que Jefté deveria fazer era se prostrar e pedir perdão a Deus pelo que ele votou, e Deus com certeza o perdoaria e ele não precisaria passar por isso, como outros votos também de sacrifícios e holocaustos. A palavra do Senhor diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Agora, não significa que eu não possa votar. Eu posso votar, mas a palavra de Deus diz que é melhor que não vote. Mas se votar, cumpra o voto. Ele não diz não vote, ele diz é melhor que não vote. Mas se você votar, cumpra o seu voto. Então, antes de fazer qualquer coisa, se posicione na presença do Senhor, pergunte a Ele se é isso mesmo que Ele quer da sua vida e lembre-se que nem tudo que vem à nossa cabeça, nem tudo que a gente vê as outras pessoas fazendo, e se a gente lê textos incompletos da Bíblia, a gente pode estar fazendo aí votos também que não são aceitos pelo Senhor.
né? Então, que nessa madrugada a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais sobre o voto. Beijo e uma boa madrugada para vocês.